Bom dia. Eu queria saber se o trabalho do griot cumpre algum aspecto, alguma liderança religiosa ou espiritual no povo também. Bom dia. Sobre influência estrangeira, francesa ou chinesa na África e no seu país. Na cultura, influência da França hoje, da cultura americana, cultura chinesa no seu país. Eu queria perguntar, Sana, quando o Sotigui esteve aqui, ele explicou como funcionava o griot dentro da sua comunidade, em que as pessoas, às vezes, ele, quando era criança, eles se reuniam e falavam sobre a história da tribo de 600 anos atrás, de um grande herói e tudo. Eu queria saber hoje, através da comunicação imediata, como se eles ainda se reúnem e de que maneira, principalmente nos tribais, se ainda funciona o griot tradicional de milênios. Alors, la première question. Normalement, le griot est laïque. Bom, a primeira pergunta, normalmente o griot é laico. Et un griot appartient à tout le monde, quelle que soit sa confession. E o griot pertence a todo mundo, seja qual for sua religião. Et lui, il peut avoir la confession qu'il veut. E ele também pode ter a religião que quiser. Ça ne doit pas rentrer dans ses fonctions. Isso não entra na sua função. Dans son quotidien. No seu cotidiano. Mon grand-père, le papa de Sotigui, meu pai, o pai de Sotigui, était Mokadem Tidiane. Era Mokadem Tidiane, l'équivalent du cardinal chez les catholiques. Ele era o equivalente a um cardeal para os católicos, mas ele era muçulmano. Então ele tinha um posto equivalente ao de um cardeal católico dentro da religião muçulmana. Il représentait la Mecque dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ele representava a Meca para toda a África do Oeste. Son premier fils, seu primeiro filho, Sotigui, est de la confrérie des chasseurs. É da confraria dos caçadores. Un initié. Ele é iniciado. Animiste. Como? Animista. On a tous le cœur qui bat, on a tous le sang. À quelque part, quelles que soient nos confessions, il y a une seule chose qui est vraie, on n'est que des êtres humains. Então nós todos temos um coração que bate, a gente tem sangue, seja qual for a nossa religião, a gente na verdade, nós somos seres humanos. Ça c'est la première. Isso para a primeira. Quelle est ma pensée sur les Français, comme par hasard les Chinois? Quer dizer, o que eu penso dos franceses, assim, como que, por coincidência, os chineses? Oui, donc tout le monde sait, ceux qui suivent un peu, ils savent que les Chinois ont envahi l'Afrique. Então, todos sabem, aqueles que acompanham as notícias, que os chineses estão invadem a África. Ça aussi, c'est l'objet d'un débat qu'on peut mener. Isso também é objeto de uma discussão. Parce que le griot, il doit aussi connaître ça. Toutes ces questions politiques. Ça fait partie de ses attributions. Então, isso também é um aspecto muito importante que deve fazer parte do debate, porque o griot ele acompanha a vida política, e a vida política é uma das suas funções. Aujourd'hui, le danger de la Chine pour l'Afrique, c'est que ils font pas de bruit. O problema atual da China para a África é que eles não fazem barulho. Ils se touchent pas une chose vitale qui est ce qu'on appelle la culture. Eles não tocam numa coisa que é vital, que é a cultura do povo. Eles não tocam nisso. Ils viennent pas comme les Français qui créent pas l'Institut français, l'Institut chinois. Non. Pétrole, or, bauxite, matière première. Os chineses não vêm e fundam um instituto chinês, os chineses não vêm e fundam um instituto como os franceses fazem, não. Eles querem petróleo, ouro, minérios, matérias-primas. Alors que l'homme africain moyen, o homem africano médio, est axé sur sa culture.
está baseado axé na sur sua sa cultura, culture, sur sa vie. na sua vida. É a sua vida. Le matériel, c'est pas son truc. O material não importa para ele. C'est le truc des gouvernements. É coisa des do chefs. governo, dos chefes. Et ils traitent là-haut, ils enlèvent le sous-sol. Sauf que le jour où l'homme africain va pour dire qu'il va cultiver sa terre, on dit non, tu ne peux pas, ici il y a du pétrole. Tu ne peux pas cultiver, il y a du pétrole, les Chinois vont venir enlever. O problema é que o dia que ele não tá, o homem médio africano não está preocupado com o material, isso é coisa do governo, mas o dia que ele for cultivar a sua terra, alguém vai dizer para ele, não, aqui tem petróleo, você não pode mexer nessa terra. Isso é dos chineses. Les Chinois, si les Français veulent enlever le pétrole, les Français disent en moyenne, c'est la moyenne que je vous donne, ils disent on vous donne au pays qui a le pétrole, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, 8%. Então, se os franceses vierem retirar o petróleo, em média, os franceses vão dizer, olha, eu dou para o país que tem esse petróleo 8%. Les Canadiens, à peu près 10%. Os canadenses dão 10%. Les Américains, 11%. Os americanos dão 11%. Les Chinois, ils viennent, ils disent, on vous donne 25%. Os chineses chegam e dizem, a gente dá 25% para vocês. Et qu'est-ce qu'ils font? E o que eles fazem? Ils font de l'avance. Eles antecipam esse dinheiro. Ils disent, bon, on va vous construire 20 écoles, donc on va vous construire 50 hôpitaux, 20 écoles, et des routes en bas, en haut, Então eles chegam e dizem, bom, a gente vai construir 20 escolas, 50 hospitais, estradas, túneis, passagens. Mais vous signez la concession du pétrole 50 ans pour nous. Mas vocês assinam a concessão do petróleo por 50 anos para a gente. Mais les peuples africains qui veulent l'éducation, veulent soigner leur peuple, Mas o povo africano que quer educação, que quer poder cuidar do seu povo, ils disent oui. eles dizem sim. Parce que la différence avec les Français, quand tu fais 100 francs de prêt, Porque a diferença para os franceses é que quando você faz 50 reais de empréstimo, tu gagnes 100 francs, mais tu ne bouffes réellement que 70, les 30 retournent en France. Você só tem direito a 70, os 30 voltam para a França. Et les Chinois, non, là, tout de suite. E os chineses não, eles dão lá tudo, imediatamente. Sauf Mas, que les Chinois, quand ils ont construit cette maison, quando eles construíram as casas, os hospitais... Vous avez suivi l'histoire du Kenya. Vocês acompanharam a história do Quênia? Ils ont livré un hôpital tout neuf. Eles entregaram um hospital novo. 4 mois plus tard, les murs sont tombés. 4 meses depois, as paredes caíram desse Allez-y sur hospital. Internet, vous allez voir. Et ce qui se passe, O que acontece? ils mettent un peu de ciment, un peu de fer, et toi tu vois, tu dis, ah, c'est beau, c'est fini. Eles constroem com o mínimo de matéria necessária e quando um pouco depois, tudo cai. Ils sont très dangereux. É muito perigoso. L'interrupteur de lumière, O interruptor, là-dedans, lá dentro dessas si construções, c'est en panne, se está em pane, se não funciona, si tu n'achètes pas avec les Chinois, tu ne trouves pas. e você só pode comprar, só pode trocar esse interruptor com os chineses. E só eles vendem esse interruptor. Donc, tout retourne à la Chine autrement. Então, tudo volta para a China de outra maneira. Je vous donne un exemple, E eu vou dar um exemplo para vocês. même deux. Talvez 2. J'étais invité en Côte d'Ivoire. Eu fui convidado para ir para a Costa do Marfim. Il y a un grand palais de la culture construit par les Chinois. Existe lá um grande palácio da cultura construído pelos chineses. Magnifique. Magnífico. Je devais faire une création théâtrale. Eu devia fazer lá uma criação teatral. Au bout de 3 semaines de boulot, Depois de 3 semanas de trabalho, tout le système électrique, depois de 3 semanas de trabalho, o sistema elétrico entrou em curto-circuito. le directeur technique du théâtre O diretor técnico do teatro n'avait pas le plan não tinha o plano, a de planta, l'installation. o plano da instalação. Aucune structure en Côte d'Ivoire, ni le ministère de l'équipement, ni le ministère de la culture n'avait le plan.
Ninguém tinha o projeto, a planta da instalação elétrica desse palácio. On a fait venir des techniciens de France qui ont regardé, qui n'ont pas pu résoudre le problème. Foram trazidos técnicos franceses que olharam e não conseguiram resolver o problema. Il fallait voir l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, Foi necessário ir à embaixada da China na qui Costa ont do fait venir Marfim, des techniciens chinois. que trouxeram técnicos chineses Ils ont payé e eles pagaram por esses técnicos. et ils ont travaillé, mais à condition que personne ne soit à côté. Pas ivoirien, pas français. E eles foram consertar o sistema elétrico do palácio, mas com uma condição que ninguém, nem as pessoas da Costa do Marfim, nem os franceses, assistissem ao conserto desse sistema. Si vous voyez les Chinois travailler en Afrique, Se os chineses fossem vistos trabalhando na África, vous allez voir les Africains qui travaillent autour vocês veriam os africanos trabalhando em volta dos chineses. ne sont que dans les travaux ingrats ou Só- dans les travaux. Só os trabalhos pesados. Chaque chose intelligente, ça se fait souvent la nuit quand les autochtones sont descendus. Então, as coisas mais inteligentes, mais exigentes, são feitas com frequência à noite, quando os autóctones foram dormir, saíram. Ils amènent tout le monde, même à l'ouvrier qui pose la brique, il vient de Chine. E até o pedreiro que coloca o tijolo, ele vem da China, Pour que ne pas voir leur technique. para que ninguém veja a técnica empregada. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple du Congo, Agora, eu vou dar um exemplo do Congo, l'exemple du Sénégal. um exemplo do Senegal. Sénégal et Congo. C'est des pays où le secteur, ce qu'on appelle secteur informel, est développé. São países nos quais o setor informal é muito desenvolvido. La fonction publique, l'État ne peut pas prendre beaucoup de gens. Para a função pública, o Estado não pode admitir muita gente. Donc les gens se débrouillent en vendant des beignets, des galettes, des habits. Então as pessoas fazem bolinhos na rua, né? Fazem roupas, cada um se vira como pode. Moi, j'ai une tante au Sénégal Eu tenho uma tia no Senegal qui vendait des beignets à l'après-midi vers 16h comme goûter. Vers 16h pour les gens. Essa tia no Senegal, ela vendia bolinhos na hora do lanche, mais ou menos umas 4 da D'ailleurs, tarde. je vois ça dans les cafés ici, les petits trucs avec la viande, les trucs. Hein. E eu vejo até aqui nos cafés as empadas, os salgadinhos. Moi, ma tante, elle préparait 3 beignets pour 5 francs. A minha tia fazia 3 bolinhos por 5 francos. Il met le bois, le feu. Ela acende o fogo, Elle est assis à côté du feu. ela está sentada ao lado do fogo, Et puis elle vend. e ela vende seus La femme chinoise, elle vient. A mulher chinesa chega, La friteuse, a fritadora, elle fait pipe. Et puis elle est là. Et puis, tic. Et elle vend 8 beignets pour 5. e essa chinesa com as máquinas vende 8 bolinhos por 5 francos. Ma tante est rentrée à la maison. Minha tia volta para casa. Alors que avec l'argent qu'elle gagnait, Com esse dinheiro que ela ganhava, elle aidait le mari pour la maison. ela ajudava o marido em casa. Donc ça déséquilibre tout le système social. Isso, então, acaba por desequilibrar todo o sistema social. Mais je peux en parler longtemps. E eu posso falar disso por muito On tempo, va arrêter ça là. mas a gente Je vai crois parar por que j'ai aqui. assez développé là-dessus. Il y avait une dernière question? Eu acho que eu já falei bastante sobre isso, então tem Oui. mais uma pergunta. Est-ce qu'on se réunit encore en Afrique? Bonne question. A gente ainda se reúne na África? Boa pergunta. Un des dangers contre l'oralité, un des dangers contre l'oralité, Dos perigos da oralidade, un des dangers contre le système, les équilibres, les colonnes vertébrales de nos sociétés, dos perigos les dangers contre les... contra o sistema de equilíbrio, a coluna vertebral da nossa sociedade, c'est les promoteurs immobiliers. é o agente imobiliário. Avant, encore aujourd'hui, heureusement, il y a les cours. Antes, mas hoje em dia, felizmente,
ao pátio. Há um pátio. Il y a le papa, la maman, Pai, a l'oncle, mãe. tante, neveu, tout le monde, on est dans la concession. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, todo mundo nessa área. La parole, elle est vivante, la transmission, elle est vivante entre les générations. A palavra é viva, a transmissão é viva entre as gerações. Le promoteur immobilier vient, il fait rap. O agente imobiliário chega e constrói alguma coisa. Les maisons sont carrées, As casas são quadradinhas, la parole est bloquée. a palavra está bloqueada. Je schématise, mais c'est comme ça. Eu estou fazendo só um esquema, mas é assim mesmo. On ne peut plus, papa en bas, O pai está embaixo, tanti est dans l'autre immeuble là-bas, a titia está no outro prédio lá longe, le cousin, il va dans l'autre ville parce qu'il ne peut plus. o primo não pode ficar ali, então ele vai numa outra cidade. On commence par prendre le téléphone. A gente começa a se falar pelo telefone, Maintenant, c'est Internet. agora a internet. On n'entend même plus la voix. Não dá nem mesmo para ver as pessoas. Mais on dit on communique. C'est très Mas bien. a gente se comunica. Oh, mais c'est rapide, c'est génial. Mas é rápido, é genial isso. Tac, 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 tac. On nous tue. E assim a gente vai Alors, morrendo. qu'est-ce que nous on fait? O que é que a gente faz? C'est pour cela que j'ai créé ce que j'appelle les festivals de contes. E foi por isso que eu criei o que eu chamo de Festival do Conto. J'ai utilisé l'événementiel, Eu usei, l'événementiel, la fête, eu utilizei o evento O Céu pour mettre la lumière sur la discipline. para iluminar essa disciplina. Justement, la télévision en parle, tout le monde parle. Então todo mundo fala, a televisão fala, Et je pose le problème en ce moment. e eu aponto o problema nesse momento. Et aujourd'hui, j'ai gagné dans certains pays. E hoje em dia eu ganhei em alguns países. Les télévisions sont là, As televisões estão les lá, enfants se racontent des histoires. mas as crianças estão mais interessadas em aprender as histórias, hoje em dia. Il y a Juliana qui connaît un peu ma famille, qui a beaucoup voyagé là-bas, et me demande les nouvelles de mon neveu qui a 7 ans et demi. A Juliana que teve lá, que conheceu na África, me perguntou sobre o meu sobrinho, o que ele faz às 7h30 da J'ai dit, manhã. il est devenu un très... Tem 7 anos, 7 anos e meio. O que Je ele lui ai faz? dit hier, il est devenu un très grand conteur. E eu falei para ela, ontem, ele se transformou num grande contador de histórias. Parce que j'ai créé le festival qui va avoir sa 15e année, Porque como eu criei esse festival que vai fazer 15 anos, où les gens viennent du monde as pessoas vêm do mundo pour venir raconter des histoires. para contar e ouvir histórias. Ils voient des vieilles personnes qui viennent d'ailleurs pour raconter des histoires, Pessoas velhas que vêm des para femmes, des enfants, des adultes. todo tipo, mulheres, homens, Ils se disent tous, adultos. en fait, les histoires, c'est important. E então eles discutem, bom, as histórias são uma coisa importante. Et ils vont dire aussi, maman, moi aussi je veux une histoire. Então as crianças vão pedir, mamãe, eu também quero uma história. Non, maman dit, va voir ton grand-père, tu vas voir, il connaît beaucoup. Aí a mãe fala, vai então falar com seu avô, ele conhece bastante coisa. Donc j'ai contourné Então eu fiz um contorno, et j'ai créé dans les villes. então eu criei na cidade, Aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai un réseau d'événements. e é por isso que hoje em dia eu tenho uma rede de... Mais derrière tout ce réseau d'événements, il y a une stratégie Então, mas atrás dessa rede de eventos há uma estratégia, qui s'adapte au pays. que é à la adaptável ville. ao país, à cidade. Sinon, dans la réalité, encore, dans les villages, on se dit des histoires encore. Nas cidadezinhas, na verdade, na realidade, ainda histórias são contadas. J'ai peur d'une chose, Eu só tenho medo de uma coisa, c'est l'électricité qui est en train d'arriver. a eletricidade que está chegando, a energia elétrica que está chegando. Voilà. É isso. On va faire une petite pause Uma pequena pausa, intervalo, de 15 minutes. 15 minutos. Merci beaucoup. Obrigado.